Pronto. Obrigado. Bom, então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a nossa sala sobre literatura judaica em língua alemã, né? A minha apresentação trata de um livro do escritor alemão de origem judaica Alfred Döblin. Alfred Döblin, desculpa, aqui passam muitos aviões. Alfred Döblin foi, não é, um dos grandes nomes da vanguarda literária de língua alemã nas décadas de 20 e 30. Talvez a sua obra mais conhecida é o romance experimental Berlin-Alexanderplatz, que é reconhecido como uma das grandes obras da vanguarda literária europeia do século XX, junto com o Ulisses de James Joyce, junto com Em Busca do Tempo Perdido. E Dublin era também médico, na verdade, o que se chamava na época médico de nervos, né? A clientela de Dublin, que vivia num bairro operário de Berlim, o bairro de Wedding, era composta sobretudo por empregados da indústria, quer dizer, por operários que sofriam traumas, acidentes de trabalho ou, enfim, estafa por causa do trabalho repetitivo nas máquinas. Então, ele era alguém muito consciente, enfim, das injustiças do capitalismo e alguém muito preocupado com a melhoria das condições de vida dos pobres, né? Quer dizer, uma pessoa que tinha uma consciência social muito apurada, né? Bom, a família de Dublin vinha de uma aldeia na Prússia Oriental, que, na verdade, tinha sido a Polônia, né? Como vocês sabem, no final do século XVIII, a Polônia desapareceu. O território polonês foi dividido entre a Prússia, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. A região onde vivia a família de Dublin tornou-se prussiana e, na década de 80 do século XIX, a família dele saiu da aldeia onde vivia, foram viver primeiramente em Breslau, que era uma cidade grande para os parâmetros da época, e depois o pai abandona a família, a mãe tem um irmão que está bastante bem colocado na vida em Berlim, então ela se muda com os filhos para Berlim e ele cresce em Berlim, onde ele não recebe praticamente nenhum tipo de educação judaica. Quer dizer, embora ele tenha passado pela Bar Mitzvah, aquilo não foi alguma coisa que realmente o levou a incorporar uma vinculação forte com o judaísmo. Ele via a si mesmo como um alemão, como um homem da ciência, como um homem preocupado com as questões de justiça social e sem qualquer tipo de ligação particular com o mundo judaico, com a tradição judaica, com o passado familiar, né? É, Em 1924, ocorrem em Berlim os primeiros pogroms, ou seja, os primeiros ataques violentos a judeus, né? As vítimas desse ataque não são os judeus do tipo de Alfred Döblin, ou seja, os judeus germanizados, emancipados, inseridos na cultura alemã, e sim judeus refugiados do leste da Europa, refugiados
do antigo Império Russo, que viviam numa espécie de gueto em Berlim, que era o chamado Scheunenviertel, que é perto do bairro de Mitte, perto do bairro onde fica também o Alexanderplatz. E então esses grupos paramilitares alemães, proto-nazistas, atacam esse bairro judaico, destroem lojas, ferem pessoas, e isso tudo deixa o Dublin muito assustado, muito preocupado. No dia que se segue a esse pogrom, ele, como um intelectual judeu de seu tempo, é convidado pelos representantes do movimento sionista em Berlim para uma reunião onde se propõe a Dublin que ele faça uma viagem à Palestina para conhecer os novos assentamentos judaicos e para conhecer o projeto de criação de um Estado judeu. E Dublin não aceita esse convite, porque ele chega à conclusão que ele não sabe nada a respeito dos judeus. E então ele começa a se consultar com seus amigos, com seus conhecidos, começa a perguntar onde há judeus. Eu quero saber o que é isso. Quem são os judeus? Como vivem os judeus? O que pensam os judeus? Dizem a ele, na Polônia. Na Polônia vivem judeus, né? E, em função disso, no ano seguinte, ele resolve. Desculpa, não no ano seguinte, ainda no mesmo ano, né? Os pogroms acontecem em junho, por aí, um pouco antes do Rosh Hashanah do ano de 1924, ele embarca numa longa viagem à Polônia, uma viagem que vai durar cerca de 3 meses, e uma viagem cujo objetivo ostensivo é, bom, por um lado, conhecer essa Polônia, esse país que recentemente conquistou a sua independência, né, ao término da Primeira Guerra Mundial, ou seja, em 1918, mas, sobretudo, conhecer os judeus, né, ver como vivem os judeus. E essa viagem o leva a um périplo, realmente por toda a Polônia. A viagem começa em Varsóvia, depois ele segue para Lodz, depois ele segue para a Galícia, né, Cracóvia, Drohobych. Ele viaja também pela Lituânia, Vilna, né, que a essa altura é parte da Polônia e que era chamada ainda naquela época de a Jerusalém do Norte, onde vive uma grande população judaica. É, Viaja também para Zakopane, que é no sul da Polônia, nas montanhas. E em todos os lugares ele vai buscar as comunidades judaicas, né? De maneira que esse livro de Dublin uma mistura de uma reportagem, de um grande tratado antropológico, e tudo isso, evidentemente, por meio de uma escrita que tem uma qualidade literária muito alta, né? Não é uma escrita de um jornalista, é uma escrita de um escritor de vanguarda, e ele usa um estilo literário muito bonito, muito interessante, muito moderno também, né? É, então, o livro tem esses três aspectos que se complementam e que fazem dele uma obra de grande interesse, né? Esse mundo judaico que Dublin vai encontrar na Polônia é um mundo cindido, né? É um mundo cindido em diferentes facções, em diferentes movimentos, em diferentes ideologias, né? Ele encontra, dentre os judeus poloneses,
Bom, para além da questão também das classes sociais, né? Há judeus ricos, há judeus remediados, há judeus miseráveis, muito pobres. É um mundo extremamente diverso, né? E que de maneira nenhuma se deixa reduzir a estereótipos, né? Então, dentre esses grupos com os quais Dublin vai ter contato durante essa viagem, encontram-se aqueles que desejam se assimilar à nacionalidade polonesa, né, e que passam, então, a considerar que o judaísmo não tem nenhuma significação nacional, né, é apenas uma forma de culto religioso, e que tentam, então, se identificar com a Polônia, falam a língua polonesa. Claro que esses não são a maioria, né? Esses são especialmente os membros da alta burguesia judaica, que também, que também criam para si mesmos uma sinagoga reformista em moldes alemães, quer dizer, que querem repetir na Polônia esse processo que ocorre na Europa Ocidental durante o século XIX, que é o processo da emancipação e da assimilação judaica. Ele vai encontrar seguidores do Hassidismo, né? Seguidores fervorosos de rebes milagrosos, né? Sobretudo na localidade de Guria Kalvária, que é perto de Varsóvia, onde tem uma grande dinastia hassídica que existe até hoje, né? Os Hassidim de Ger. Ele vai encontrar representantes da velha ortodoxia lituana, cujo centro é em Vilna e que se forma em torno da figura do Gaon de Vilna. Ele vai encontrar socialistas, né? Ele vai encontrar representantes do movimento sionista, que é bastante forte na Polônia nesse momento, né? E conhecendo todos esses grupos, né, ele obtém, evidentemente, um retrato abrangente do que é esse judaísmo polonês, né? E o que talvez é mais curioso e interessante do livro de Dublin é que a gente pode entender essa sua busca e essa sua viagem como uma procura dele por suas raízes, por suas origens judaicas, e supostamente por alguma identidade essencialmente judaica, né? O que acaba não acontecendo. Quer dizer, Dublin observa todos esses grupamentos judaicos e sempre se distancia deles. Ele não se identifica realmente com nenhum desses grupos, com nenhuma dessas facções, e, ao final da viagem, ele parece chegar à conclusão de que ele não tem nada a ver com esse judaísmo, né? Quer dizer, ele continua a ver a si mesmo como um homem do Ocidente, como um homem de cultura alemã, como um individualista que não se vincula a nenhum desses grupos, né? Portanto, como alguém que não se sente pertencente a esse mundo judaico, né? Uma conclusão ah, que é um pouco difícil, às vezes, de aceitar para o leitor, né? Mas que, em certa medida, é responsável pelo fato de que, 7 ou 8 anos depois dessa sua viagem à Polônia, já como refugiado nos Estados Unidos, ou seja, em 1942, né? Alfred Döblin acaba se batizando e tornando-se cristão, né? É, e assim demarcando o seu afastamento em relação a essa sua origem judaica. Bom, o livro Viagem à Polônia, então, para além
de um estudo antropológico, para além de um texto literário de altíssima qualidade, é muito interessante porque é um retrato desse mundo judaico polonês, na verdade, um pouco mais de uma década antes da destruição desse mundo, né? A primeira edição desse livro foi feita há 100 anos em Berlim, e o livro acaba de ser traduzido ao português e deverá ser publicado ainda esse ano. Bom, eu vejo que o meu tempo se esgotou, então eu agradeço a todos pela atenção e gostaria de passar a palavra. O próximo conferencista é o Arthur ou é a Heloísa? Eu estou sem o meu programa aqui na Pela tela. programação seria o Alexandre. Alexandre. Então, muito bem, vamos passar a palavra ao Alexandre. Aliás, né, Alexandre, que foi meu orientando e cuja tese de mestrado trata sobre nada menos do que a viagem à Polônia de Alfred Döblin. Então, acho muito apropriado que ele seja o próximo. Obrigado. Obrigado, professor. Aliás, só corrigindo, fui não, eu sou o seu orientando, né? Espero que sim, né? Sim, ainda Continue não sendo. mais de mestrado. Sim, sim, de doutorado agora, claro. Bom, eu tenho, bom, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos, né? Eu tenho como compartilhar aqui a minha tela. Posso compartilhar? Dá para compartilhar, né? Só um instante. Eu só preciso fazer uma coisinha aqui para dar certo. Um pouquinho só. Assim. Já. E agora? Não, e agora? Melhor fazer assim. Só um instantinho. Perfeito. Ok. Ah, passou. Bom, peraí que eu comecei pelo slide errado. Ok. Bom, eu sou Alexandre Matsak, sou doutorando do programa de pós-graduação Letra, né? Como eu disse, orientando o professor Luiz Krauss. Quero falar um pouquinho sobre a representação da Haskalah na obra O Rabino de Bacharach, de Heinrich Heine, né? Como o professor disse, o meu foco de pesquisa, na verdade, do doutorado é o Alfred Döblin, mas de maneira geral, vamos dizer que estou pesquisando também a Haskalah em emancipação judaica, né? Achei que poderia ser um assunto interessante. É um assunto um pouco grande demais, então, para resumir em 15 minutos, é um pouquinho. Eu tive que apertar bastante coisa, né? Em primeiro lugar, falar bem rápido sobre a Haskalah. Há quem associa a Haskalah à heresia sabataística, né? Coloquei aqui como algo bastante plausível. Há quem diga que a Haskalah pudesse ser apenas produto do iluminismo, né? De qualquer forma, o episódio da heresia sabataística me parece muito relevante para Haskalah, né? E basicamente como o iluminismo judaico, a emancipação judaica e o iluminismo judaico, né? Que está na esteira, né, no século XVIII e XIX, na esteira do pensamento iluminista. É, Sobre o Heinrich Heine, nascido em Düsseldorf, né? Nos 3 últimos anos do século XVIII, né? Ou seja, praticamente um homem do século XIX, e oriundo de uma família completamente assimilada, né? Um representante do romantismo alemão na literatura alemã, né? E um jornalista também, politicamente engajado, né? Ele fez doutorado e se deixou converter para o luteranismo. O intuito dele era deliberadamente se tornar funcionário público, se tornar jurista, né? E isso é algo que ele próprio declara. Não havia ali um intuito tão religioso. Muito embora ele tenha se convertido, coisa de 5 anos depois, ele teve de deixar a Alemanha, né? Se exilou em Paris e a obra dele foi proibida, pelo fato dele ser judeu, né? Inclusive, ele foi enterrado em Paris, ele está enterrado no cemitério de Montmartre. Bom, o Rabino de Bacharach, bem resumidamente, né? Ela é uma obra inacabada, na verdade. Lá no gueto judaico de Bacharach, na primeira noite do Pessah, o Rabino Abraham recebe dois forasteiros que se dizem judeus, né? E quando ele inicia a leitura da Haggadah, ele nota um cadáver de criança embaixo da mesa, né?
percebe que ele foi enganado, que aquilo era a antessala de um Angriff, né, de um ataque, né? Antevendo o ataque, ele foge às pressas com a esposa, Zara, né? Atravessando os rios Reno, eu traduzi com português Reno e Meno, né? Rhein e Main, né? E chegando até a cidade de Frankfurt, né? No dia seguinte. Quando ele chega em Frankfurt, ele se direciona à Rua Judaica, então Rua Judaica, né? E no caminho eles se maravilham com algumas coisas que eles veem, né? Que são bastante diferentes do que eles viviam até então dentro de Bacharach. Bacharach é uma cidade minúscula, existe no Reno, né? É uma cidade muito pequena, quase que um Dorf, né? Um vilarejo muito pequeno, tá entre a cidade de Mainz e Düsseldorf, né? Na beira do Reno. Bom, é, no caminho para Frankfurt, ele passa a região do Rheingau, né? Que é a região que ele passa. Ele tem ali, ele é descrito como um lugar bastante, até um pouco paradisíaco, né? E há uma referência à saga bíblica, a referência o faraó nadando no Mar Vermelho, o Abraão esmagando idólatras. Ele tem uma referência a motivos bíblicos, né? E esse acontecimento durante o Pessah, na leitura da Haggadah, dá um pouco a noção de. Nós temos a libertação do cativeiro do Egito, mas de uma outra forma, pode-se. É plausível pensar, né, que o caminho para da Haskalah tenha algo semelhante, tenha uma ideia de um certo, diria, entre aspas, libertação daquele mundo fechado judaico, né, tradicional, né, e muitas vezes opressor também, né. Aqui eu continuo, espera só um pouco, ich glaube, existia. Peça, yeah. Então eu vou ler dois trechinhos, né? O primeiro deles, né? Quando a Belazara abre os olhos, ficou quase cega pelos raios do sol, isso quando eles chegam em Frankfurt, né? As altas torres de uma grande cidade erguiam-se e o mudo Wilhelm, que era quem eu estava conduzindo, né? Estava de pé com uma vara de gancho na mão, né, conduzindo-o através da alegre multidão de barcos coloridos, cuja tripulação ou olhava ociosamente para os que passavam ou estava ocupada com o descarregamento de caixas, fardos e barris, né, que eram levados para a terra em embarcações menores. Tudo isso acompanhado por um barulho ensurdecedor, os gritos constantes de barqueiros, né, os gritos de comerciantes das margens, discussões com alfandegários, né, com as suas saias vermelhas, varas brancas, rostos pálidos, saltavam de navio em navio. E aí o Rebbe diz a ela, né? Sim, minha querida Sara, né? Essa é a mundialmente famosa cidade livre e comercial de Frankfurt am Main, né? E esse é o Rio Meno, né? Pelo qual nós navegamos agora. A tradução foi minha, talvez não seja uma coisa tão maravilhosa, mas tudo bem. E o outro trecho, arrastados pela torrente de pessoas, o rabino e a sua esposa chegam ao Römer. O Römerberg é um lugar de Frankfurt, né, onde funciona a prefeitura hoje em dia, é o marco inicial da cidade, né? E essa é a grande praça do mercado, onde tem ali uma das casas grandes, né, que tem a inscrição Zum Römer, né? Que ela foi comprada pelo magistrado, né? Aquilo é o significado de uma alta burguesia de Frankfurt, né? E aí eu menciono essa questão pelo seguinte: a cidade de Frankfurt, ela tinha um intenso comércio na época, era uma cidade muito próspera, né? E, bom, até hoje é um centro financeiro. Frankfurt é uma cidade de nem 1 milhão de habitantes que ela parece uma grande metrópole, né? Durante o dia, é uma cidade que é uma capital financeira europeia, né? E tinha a questão da família Rothschild, né? Quem visita o Museu Judaico de Frankfurt vê que, assim, pelo menos a metade daquilo está relacionado à família Rothschild, né? Que é oriunda da Judengasse e que tem assim, talvez desse alguma forma de segurança para aqueles que migravam para lá, né? Que saíam dos antigos enclaves, guetos, né? E migravam para lá. A descrição da sinagoga lá em Frankfurt, né? Então, a Bela Sara se alegrou como uma criança quando o cantor principal, um excelente tenor, ergueu a voz e entoou as antigas e solenes melodias que ela conhecia tão bem, com uma doçura juvenil nunca antes ouvida. Enquanto o baixo, em contraste, entoava os tons graves e sombrios, e nas pausas entre os cantos agudos trilhava com delicadeza a doçura, trinava, na verdade. Eu acho que eu escrevi errado, peço desculpas.
A Bela Sara nunca tinha ouvido tal canto na sinagoga de Baharach, né? Pois o líder da comunidade, o David Levi, né? David Levy era o cantor principal e quando este homem idoso trêmulo, com a sua voz quebrada e queixosa, trinava como uma jovem rapariga, e até engraçado um pouco esse trecho, né? E com tal esforço violento sacudia febrilmente o seu braço flácido e pendente. Tal coisa provocava mais riso do que devoção, né? Então, nesse trecho, ele faz uma certa comparação entre os dois ambientes, aonde parece que Frankfurt tem essa ideia de ser algo moderno, uma coisa muito opulenta, talvez, né? A sinagoga é descrita como um local grande e moderno que contrasta com o ambiente do gueto em Bacharach, e as mulheres vestem roupas opulentas, ostentam ouro, joias, né? Tem essa questão, e Bacharach, ao contrário disso, né, havia toda uma questão de ser, de fato, um espaço pequeno, né? Bom, eu vou falar um pouquinho da crítica do Skolnick, né, que é o Jonathan Skolnick, em relação ao Rabino de Bahar. Um livro muito interessante dele, né? Bem superficialmente, porque o tempo é muito curto, né? Então, o Rabino Abraham havia estudado por 7 anos em Toledo. Ele vê isso como uma improbabilidade histórica, né? De que um rabino pudesse ir, à época, né? Sair de um gueto judaico em Bahar, na atual Alemanha, ir até Toledo, passar um tempo de estudo e retornar, né? Para o Skolnick, Haskalah era uma via de mão única, né? Ou seja, quem sai não volta, dificilmente volta ou não volta, né? E a outra noção que eu acho interessante é a de comunidade do destino. E aí eu quero pegar até um pouco uma caroninha com a questão da viagem à Polônia, como o professor Krauss falou, né? Bom, primeiro eu vou ler o que eu escrevi aqui, né? O rabino deixa o gueto de Bacharach e segue em direção a outro gueto em Frankfurt, né? Essa metáfora é a concepção histórica que permeia a obra, onde o caminho para a emancipação gera uma comunidade de destino, na qual nem os batizados, são palavras dos Korniks, né, que é o caso do próprio Heine, nem os batizados podem escapar, né? Esse aspecto problematiza a emancipação e se deixa, de alguma forma, comprovar no período entre guerras. Quer dizer, digamos assim, depois do atentado do Schornviertel, onde o Döblin percebe de fato, olha, eu não por mais alemão que eu seja, eu estou numa comunidade de destino. Nesse sentido que eu penso, né? Que eu pensei. Quer dizer, de uma ou outra forma, a condição de judeu continuava existindo, né? Mesmo para o Heine, mesmo para os emancipados da Haskalah, né? Talvez os emancipados vivessem também, de alguma forma, nessa comunidade de destino. E o Skolnick também argumenta a questão de que ele recorre à história para remodelar uma memória cultural judaica, né? E ele se engaja no ponto central da literatura judaica alemã, que é a Haskalah, né? Um ponto de partida da literatura judaica alemã. E aí é uma pergunta que eu também me faço um pouco, né? Se existiria uma literatura judaica sem a Haskalah, né? Quer dizer, não sei como isso seria, né? E vou falar, por fim, um pouquinho sobre o Kozelek, que é um texto que eu gosto bastante. Ficção e realidade histórica, né? A representação ficcional da realidade histórica e a representação da realidade histórica envolve a ficção, né? A ideia é que ele fala de res ficta e res facta aí, né? De qualquer forma, eu diria assim, o Rabino de Barra, a história, ela é uma ficção, né? Uma ficção que retrata um período, que retrata uma época, né? E aí o Kozelek, ele levanta justamente essa questão. O historiador, ele faz a ficção controlada e o poeta, o escritor, faria a ficção descontrolada, né? Então, a narração ficcional do Heine, ela espelha a realidade das comunidades judaicas da época, né? Mas a Haskalah não foi um processo homogêneo. Quer dizer, não dá a ideia de que assim, o cara pegou, ele saiu do gueto, pegou um barco, atravessou os rios e foi em direção a Haskalah, né? Então a gente pode pensar que você tinha ali desde as comunidades dentro da Alemanha, né? E algumas à beira do Reno, tem Worms, tem Speyer, tem várias cidades à beira do Reno, né? Que eram comunidades judaicas, que tinham comunidades judaicas, né? E tinha os enclaves do leste também, quer dizer, foi um processo muito mais heterogêneo e muito mais complexo, né, do que simplesmente esse acontecimento. Mas, de uma ou outra forma, ele retrata, de alguma maneira, ele retrata um caminho, né? Assim como o Döblin no Berlin Alexanderplatz
retrata o caminho do Tsarnovich saindo da Albânia, logo no começo do livro, né? Retrata o caminho do Tsarnovich saindo da Albânia e indo até a Alemanha, que era o lugar onde ele seria livre, onde ele poderia viver, vamos dizer, sem a perseguição, né? E aí fica uma questão a ser discutida, né? Quer dizer, até que ponto, né? Qual que é o lugar da literatura na discussão da história, né? É, onde que, vamos dizer, qual é o espaço que ela preenche? É, aquelas pessoas, no caso do Döblin da Viagem à Polônia, de fato não é uma obra de ficção, né? Mas é um documento que retrata e faz aquela memória continuar viva, né? Para terminar, eu quero falar só duas coisinhas assim, uma pequena curiosidade topográfica minha, né? Sobre a Rua Judaica de Frankfurt, né? Então aqui ela possivelmente os judeus inicialmente ficassem, eu estou mexendo meu cursor aqui, ó, nessa região, né? Entre a Igreja de São Bartolomeu e o Rio Main aqui. E essa bula papal a que eu me refiro aqui no texto, os tenha jogado para cá, onde está achuriado em verde, né? Isso daqui durou, esse espaço durou como um espaço degradado até o final da Segunda Guerra Mundial, quando tiveram primeiros ataques aéreos a Frankfurt, né? Essa região foi destruída, se tornou um bairro, né? Um lugar onde se construíram prédios. Em 87, com as escavações, encontraram as ruínas. E existe um museu lá, que é muito interessante, que vale a pena ser conhecido, né? As ruínas elas foram descobertas, né, na construção de um prédio, durante a construção da fundação, e tem o Museu da Judengasse, que é muito interessante, vale muito a pena conhecer, né? E tem inclusive a Casa dos Rothschild, todas as casas estão lá, né? E elas são as ruínas do que sobrou da Rua Judaica, ok? Eu tenho minhas referências aqui, e muito obrigado. Agradeço. Bom, muito obrigado, Alexandre, pela sua comunicação. Então, agora passamos a palavra ao Arthur, é isso, Ernesto? Isso mesmo. Ok. Arthur, por favor. Boa tarde, todo mundo, tudo bom? Então, meu nome é Arthur, eu vou fazer a comunicação dos resultados da minha iniciação científica. O trabalho é os papéis da personagem Waremi dentro e fora da obra O Processo Maurícios, de Jacob Wassermann. E assim, pelo tempo exíguo, eu vou me dedicar a uma parte, eu vou comunicar agora uma parte, que foi a questão da análise da arquitetura da obra. Então, só para vocês entenderem, eu vou contextualizar primeiro do que se trata a obra, depois eu vou passar para a nossa hipótese de trabalho, a justificativa para ela, e aí eu vou trabalhar com vocês como a gente construiu essa arquitetura da obra e por que que era necessária essa construção para a gente comprovar a nossa hipótese. Então, o processo Maurícios, como foi traduzido aqui no Brasil, ou se você pega uma tradução mais ao pé da letra do alemão, o caso Maurícios, versa a história de um filho de um promotor, o Etzel van Andergast, que ele descobre que o pai pode ter cometido um erro jurídico no primeiro caso que tornou o pai dele famoso. Hoje, o pai dele, passado quase 20 anos desse processo, o pai dele já é o procurador de justiça, que é o grau mais alto da hierarquia do que seria o Ministério Público lá. E aí Edsel toma ciência de que pode ter havido um erro jurídico e foge de casa para comprovar, para descobrir se é verdade ou não, se o Leonardo Maurícios foi condenado injustamente ou não. Nesse processo, o pai, tocado por essa fuga do filho, ele vai até onde o Leonardo Maurício está encarcerado para comprovar para ele mesmo que ele não cometeu erro jurídico nenhum, que o Leonardo Maurício realmente era culpado. O Etzel ele foge do que seria provavelmente Frankfurt, não deixa muito claro no livro a cidade, mas ele vai para Berlim atrás da testemunha ocular do caso, que é a nossa personagem aqui, no caso, o Areme. E nesse momento, pai e filho vão fazer esses interrogatórios, a um ponto que aí a gente toma conhecimento de que seria então o caso Maurícios, que nada mais é de uma história bem novelesca, assim, de Leonardo Maurícios era o filho de um de uma pequena nobreza, que já estava meio quebrada, mas aí ele consegue fazer um pouco de fama na área dos estudos culturais, ele entra na universidade,
e escreve até livros, só que a família dele já não tinha mais dinheiro. Então ele casa com uma mulher bem mais velha que ele, contra a vontade do pai. E esse casamento é bom por um tempo, até que aparece a cunhada dele, a irmã da sua esposa, e aí ele se apaixona por essa irmã. E aí, no fim das contas, quem morre é a esposa e todo mundo acusa o Leonardo Maurices, ele vai preso. A questão na época do processo, o promotor falam que ele foi tão bem articulado e principalmente o testemunho do Areme foi tão redondinho, logicamente impecável, que todo mundo condena Leonardo Maurícios. E aí ele fica encarcerado desde então. Então a gente tem essa dicotomia do pai conversando com o Leonardo Maurício para ter certeza de que não cometeu erro nenhum, e o filho encontra o Areme e começa a instigar ele para responder se ele fez perjúrio ou não. O livro termina com a gente descobrindo que o que realmente aconteceu, Leonardo Maurício não foi quem matou a esposa, na verdade, quem matou a esposa foi a irmã dela, para ficar com a herança, tanto que o Leonardo Maurício é preso, condenado, e pela lei alemã da época, todo o dinheiro da irmã vai para outra irmã, aí o Areme foge, mas tudo isso é um detalhe novelesco, assim. O mais interessante é as grandes questões do embate de pai e filho, as ideias que eles têm de justiça. Por isso que essa obra, e aí a gente já parte da nossa hipótese, é por que fazer um trabalho dentro dos estudos judaicos dessa obra? Esse livro é muito estudado aqui no Brasil e até fora, pela questão das duas visões de justiça. O Etzel, tem a visão do juiz Hércules, que é aquele que vai esgotar todas as instâncias, faz um trabalho árduo para ter certeza absoluta do que ele está fazendo antes de ditar um veredito. Já o pai, o barão von Andergast, ele é já o juiz Zeus, que a justiça ela é absoluta, o que a justiça falar é o correto. Não importa a questão da verdade material dos fatos. O que importa é o que a justiça ditou. Então, de um lado, a gente tem um filho que quer uma justiça impecável, sem erros, extremamente idealista, e do outro lado, a gente tem um pai que, considerando toda a questão do pós-guerra na Alemanha, a Revolução Alemã, como a República de Weimar era instável, vê na justiça, essa justiça absoluta, autoritária, um foco de ordem no caos. Mas isso é o que chama a atenção do estudo do livro para o direito. Para a gente é interessante a figura do Areme, porque em determinado ponto do livro, quando o Etzel acha ele em Berlim, já passado 20 anos, ele não encontra o Areme, o Gregório Areme, que era um homem extremamente alemão, que no pré-guerra, no pré-Primeira Guerra Mundial, era extremamente ufanista. É, a gente encontra, na verdade, o George Warschauer. E aí se descobre ali, se percebe que o Etzel vai descobrindo que, na verdade, o George Warschauer é a verdadeira persona ali. Ele era um homem judeu que, para conseguir ingressar na academia alemã, fazer parte da intelectualidade, ele forja uma nova identidade de um alemão puro para ingressar. Então, esse é o grande contexto do livro, e a gente traz, então, para entender qual que é o papel do Areme dentro da obra e fora da obra. Porque se percebe lendo a autobiografia do Jacob Wassermann, Minha Vida como Judeu e Alemão, que muitos dos detalhes da vida do Wassermann ele utiliza para construir essa personagem do Areme. E aí, para entender, então, o Areme personagem, a gente fez um aporte teórico usando o Todorov e o Antônio Cândido. O Todorov ele tem um livro Análise Estrutural da Narrativa, em que ele defende que é possível decompor a narrativa em suas unidades e organizar uma arquitetura da obra. E o Antônio Cândido ele volta para um teórico chamado Forster, que diferencia as personagens entre flat characters and round characters, ou seja, tem as personagens que são aquelas personagens unidimensionais e tem as personagens que são um todo feito. Então, na nossa arquitetura da obra, para tentar identificar o que o Areme tem de importante para a obra, o que a gente pode destacar ele, a gente percebeu que a obra ela tem uma sequência de um percurso de paralelos e cada personagem tem duplos ali. Na primeira parte, o valor da vida, a gente encontra o Etzel,
que toma conhecimento do caso, e aí ele e o pai, eles começam a fazer uma jornada descompassada. Primeiro o Etzel começa a conversar com pessoas à sua volta para entender se é justo ele fugir da casa do pai, ou seja, tomar uma ação que ele vê como errada em prol de um bem maior. E aí, quando ele foge, o pai, tocado por essa ação, também entra em atividade. Só que se a gente vê que o livro trata o Etzel como um romance de formação, porque ele tá numa situação em que ele obedece todos os ditames do pai, e aí esse primeiro duplo do Etzel é, ele é uma pessoa para o pai, em que ele se comporta como o pai pede, ele não contesta, mas no interior dele ele contesta e contesta muito. Então, de certa forma, descobrir essa história do Leonardo Maurício foi até uma forma dele ter uma desculpa para finalmente se desgarrar do pai. Então, quando ele se desgarra e foge, a narrativa em relação ao Edsel para, a gente só vai ver ele depois na parte 2 do livro, e aí começa a parte que o pai, essa figura draconiana, que tem certeza absoluta dos julgamentos que ele profere, começa aí ele faz o contrário de um romance de formação, ele começa a se desconstruir, porque a dúvida entra. Ele pega os autos do processo, ele começa a perceber, pode ter lacunas aqui. Ele começa a conversar com o secretário, com o escriturário dele da época. Então ele também vai fazer, em vez de se formar, ele vai se desformando. Ele vai entrando cheio de dúvidas e culmina com ele indo atrás do Leonardo Maurícios para tentar arrancar dele uma confissão, que foi a única coisa que o Leonardo Maurício não fez. Quando a gente já chega na segunda parte do romance, que é Entre Dois Mundos, aí a gente tem agora o paralelo de pai e filho interrogando, de um lado, o Leonardo Maurício por parte do Barão e o Etzel por parte interrogando o Areme. E aí a gente vê que agora a gente vê dois duplos. Tem o passado e o presente do Leonardo sendo narrado, e o passado e o presente do Areme, sempre retirado aos poucos, assim, na forma de um interrogatório mesmo. A técnica do livro é ficar sai o pai, entra o filho, sai o pai, entra o filho, até para criar uma tensão. E essa tensão vai se tornando muito forte até que num ponto ela estoura quando o Leonardo fala a verdade, que não foi ele que matou, que ele mentiu para cobertar, que foi a Elisa que matou a irmã, e a forma como a tensão estoura do lado do Etzel e do Areme é que o Areme ele confessa que ele não é o Areme, ele é o Warschauer, ele era um homem judeu que fez o que fez para ter uma posição na sociedade alemã. E aí, nesse capítulo em que começa essa vazão, a gente sai dessa arquitetura do livro, que serve ao livro, que serve esse romance detetivesco, para aí a gente entrar no que representa o Areme para fora da obra, que é uma forma como o Wassermann canalizou a sua própria experiência como judeu e alemão. Então, muito dos exemplos, muito do que aconteceu na vida do Wassermann, de vir de uma família secularizada, mas que mesmo assim enfrentava o antissemitismo, de ver barreiras para poder ingressar na universidade por causa das cotas, de não ter de não ter as suas obras literárias bem consideradas, porque o Wassermann ele escreve um primeiro romance que é Os Judeus de Ziddendorf, se eu não me engano, que é assim que pronuncia, que é sobre os judeus. E essa obra é a que faz ele ganhar notoriedade. Antes ele tenta escrever alguma coisa sobre a experiência alemã que ele tem, mas não é tão bem valorizado. O que as pessoas querem na época é ver só o ponto de vista de judeu dele, porque consideram que ele é apenas judeu. E ele tem essa dicotomia nele. Então a autobiografia dele, Minha Vida como Judeu e Alemão, é muito ele narrando essa questão de eu sou judeu, eu sou alemão, eu sou os dois, eu não sou nada disso. Então, a arquitetura da obra ela vai caminhando nesses paralelos até a terceira parte, que é a morte irrevogável. Que aí você percebe que todo mundo tem um duplo. O Etzel tinha o duplo, que era como ele era para o pai, e ao mesmo tempo o duplo interno dele que aflora quando ele está sozinho em Berlim, tentando comprovar o que ele acha que é verdade. O pai tem esse duplo da pessoa, dessa figura quase divina que que ele entende a justiça, e ao mesmo tempo tem esse duplo da pessoa que vai se desformando, essa pessoa que vai desacreditando do que tudo que acreditava até então. O Areme, o Warschauer, é um duplo, obviamente. O Leonardo Maurícios também é esse duplo, porque ele representa muito. Se vê como que era o Leonardo Maurícios antes da prisão,
que era esse homem assim que representa quase um boêmio, uma figura de uma da nobreza assim da Prússia, e aí você encontra ele na prisão totalmente destruído. E aí a terceira parte, a morte revogável, demonstra quais são os duplos que vencem. No caso, o embate final, que é quando, para quem analisa essa obra no aspecto jurídico, é onde as ideias de justiça aparecem com mais força, o pai não aguenta, ele percebe que o Etzel tá certo, que a vida inteira o jeito como ele aplicou a justiça foi errado e ele enlouquece, tanto que internam ele no sanatório porque ele não consegue mais falar. Então esse o duplo que vence é esse duplo da desformação, tanto que não sobra nada. Mas agora o duplo que vence é o duplo do Etzel, que é essa certeza de que se você agir pela vontade, somente a sua vontade, uma coisa quase nietzschiana, assim, você consegue tudo. Essa obra forma uma tríade com outros dois livros, Etzel, Andergast e A Terceira Vida de Kerckhoven, que demonstra que, na verdade, o Etzel ele vai quebrar a cara depois. Mas nessa hora é esse duplo que vence. E aí a gente percebe, então, quem que é o duplo que vence do Areme, no fim das contas? No fim das contas, depois que o Areme confessa, ele vira pro Etzel e aí ele fala uma das coisas que eu acho mais interessante, que ele fala, agora que eu finalmente admiti para alguém o que aconteceu, agora eu só sou o Areme, eu só sou esse judeu. E aí tá na hora de eu voltar para a terra dos meus ancestrais, que é na Prússia Oriental. Então, aquela região da Livônia, assim. Então, é interessante porque, no fim das contas, essa dicotomia entre o Gregório Areme e o George Arschauer, no fim sobra só o George Arschauer. O Wasserman escolhe que só sobra essa personagem. Ele desiste de tentar simular qualquer coisa, assim. Então, a obra é bem jogada nesses duplos, nesses paralelos, a tensão é muito bem criada. O professor Krauss falou da questão do qual é a qualidade literária dessa obra. Eu acho que essa obra tem essa qualidade literária porque ela cria essa arquitetura muito bem feita. É uma arquitetura em que a tensão é construída nesse jogo de duplos, nesse jogo de paralelos, e quem é o duplo que vence no final. Por exemplo, o Leonardo Maurícios, que tem esse duplo o homem encarcerado e o homem que era livre. No final do livro, ele é solto porque tem um perdão judicial, porque nem motivado pelo que o Etzel fez. Porque o próprio Barão percebe que, tipo assim, ele errou no julgamento, então ele mesmo pede o consentimento de um perdão. O Leonardo Maurício se vê num mundo completamente diferente, pensando assim que é o mundo pós-Primeira Guerra Mundial. Ele estava preso durante a Primeira Guerra, e aí ele tenta se encaixar. O pai dele ficou economizando para que um dia, quando ele fosse solto, ele pudesse viver como um rei. Então ele tinha dinheiro, ele tinha todas as possibilidades, mas ele não conseguia. O mundo em que ele vivia morreu quando ele foi preso, tanto que ele se suicida pulando de um trem. Então, o duplo no fim que vence é o duplo do homem encarcerado, o homem que não se livra. Então, eu acho que a qualidade literária desse texto é essa arquitetura muito bem pensada, essa arquitetura que a tensão é muito bem construída, assim. E aqui eu encerro. Muito obrigado, Arthur, pela sua comunicação. É, Como o nosso tempo está bem curto, eu já passo imediatamente a palavra à Heloísa, que vai nos falar sobre o livro da Ruth Klüger, né, cujo título em alemão é Weiterleben e que, inclusive, foi traduzido ao português sob o título Paisagem da Memória. Aliás, muito bem traduzido. Por favor, Heloísa. Deixa eu só compartilhar aqui, professor. Um minuto, acho que está todo mundo conseguindo ver. Uhum. Sim. Isso, pronto, perfeito. Eu só vou pedir desculpa, porque depois da minha apresentação eu vou ter que me retirar, porque eu estou na escola, então eu tive que me esconder dos meus alunos um pouquinho para conseguir participar. Um pouco estética da burocracia aqui atrás, mas acho que vai dar tudo certo. Então, esse é o trabalho que eu estou desenvolvendo na minha tese, né, a análise do livro. Eu estou usando a versão em inglês do livro, né, que seria uma segunda versão do livro, uma versão final, como a própria autora fala.
que se chama Still Alive, e eu vou falar um pouco sobre o espaço das mulheres. A minha apresentação ela é relativamente rápida, porque é um trabalho que está em construção também, como parte, né, da minha tese. Eu sou orientada pela professora Marta Toppel, e a gente já passou pela qualificação, então já está numa parte, a gente está entrando em alguns assuntos um pouquinho mais específicos. Ruth Kluger, ela nasce em Viena em 1931, aí nasceu de uma família burguesa, né? A mãe dela era uma mulher que já tinha sido casada, já tinha um filho, e o pai dela era médico ginecologista. Nos primeiros anos da sua vida, ela começa a perceber as mudanças na cidade, né? Ao redor dela, quando ela vai ganhando certa consciência do próprio espaço também. O espaço é uma questão muito importante no livro dela, ela divide o Still Alive a partir desses espaços, né? Eventualmente, o pai dela, ele é preso sob a acusação de praticar aborto em mulheres judias e mulheres não judias, inclusive na própria mãe dela, porque eles já sentiam, já percebiam, né, que essa era uma questão que já estava acontecendo na cidade e era importante que eles tentassem se proteger de alguma maneira, né? E ele decide fugir do país, né, após ser solto, e deixando a filha e a esposa para trás. Ela foi deportada em 1942 e ela vai passar por diversos espaços. O meu trabalho, eu vou focar mais na experiência dela em Theresienstadt, né, em Teresin, principalmente por causa das imagens que eu vou trabalhar. A narrativa de Ruth Kluger, em diversos momentos do livro, ela vai se referir a mulheres. Ela vai se referir às leitoras, especificamente. Né? Então, ela politicamente se coloca na posição de falar para mulheres, e falar com mulheres, e falar principalmente também sobre mulheres. Então, logo, isso também acontece por ter sido um livro que foi escrito inicialmente em alemão na década de 90 e depois, né, feito essa nova versão em inglês no início dos anos 2000. Então, você tem essa necessidade que ela tinha de falar para mulheres. Isso vai acontecer também porque ela era uma professora universitária e durante a década de 80 nos Estados Unidos, você vai ter os primeiros grupos de estudos sobre mulheres, né, que sobreviveram, que passaram pela experiência da Shoah. Então, no momento era propício para que isso começasse a ser feito também, né? E a vontade que ela tinha, né? A idade também já tinha alcançado uma idade um pouco mais velha, né? Ela era muito jovem quando isso tudo aconteceu. E ela também vai ser leitora desses autores que fizeram sucesso e que alcançaram novos espaços dentro dos testemunhos, né? Então, ela vai ser uma leitora dessas pessoas e isso, consequentemente, também vai ter influência dentro da narrativa dela. Então, juntando tudo isso, você percebe que ela vai se referir em mais de um momento durante o livro a essas personagens, a essas leitoras mulheres, porque são essas mulheres que ficaram com ela ali e ao mesmo tempo essa mulher, especificamente a mãe dela, é a criadora do grande conflito do livro, né? Que ela tem essa relação muito complexa com a própria mãe, ao ponto de que o livro publicado em inglês ele só foi publicado após a morte da mãe dela, né? Ela só aceitou que o livro fosse traduzido ou essa nova versão, como ela fala, só fosse publicada nos Estados Unidos a partir da morte da mãe, né? Para que ela fala que ela publica o livro em inglês para que os filhos e os alunos dela conseguissem ler. Então, esses filhos e esses alunos dela conseguiriam ler, mas não conectariam com a mãe, né? Ela já tinha eventualmente falecido. E um desses momentos que ela vai falar sobre essa relação que ela vai ter com a mulher, né, ou com mulheres, né, esse ambiente de feminino, é quando ela fala que a antiga fantasia, o antigo preconceito que mulheres eram protegidas e amparadas pelo homem, estava tão arraigado, interiorizado, que se deixava enxergar o mais óbvio, a saber que quão expostos são justamente os mais frágeis e mais desfavorecidos na sociedade. Então, essa ideia de que se protegem crianças e mulheres primeiro não funcionava, né? Ele era o contrário da ideologia racista que os nazistas fizessem exceção de mulheres, né? Até porque mulheres são o que a gente chama de corpo, é o corpo onde você tem uma criança, né? Então, não funcionava essa ideia de que os homens conseguiam fugir ou qualquer coisa que acontecia, enquanto as mulheres ficavam ali esperando porque elas seriam protegidas, né? Teria alguém confiado em seu cavalheirismo, movido por um curto-circuito absurdo patriarcal? Até mesmo Theodor Herzl, nosso herói e principal ideólogo da época, acreditara que as esposas judias tinham a obrigação de tratar seus esposos
com a máxima afetuosidade, pois apenas os homens sofriam as consequências do antissemitismo. Essa crença ela é interessante porque ela trabalha muito com a ideia de que mulheres elas ficavam dentro de casa e homens fora, logo eles eram vítimas do antissemitismo que vinha de fora para dentro. Então, mulheres tinham que criar esse espaço de proteção para esses homens, né, onde eles fossem protegidos de um modo que, tipo, a gente aqui dentro da minha casa, eu consigo proteger você de todos os maus que acontecem daqui para fora. E isso não era necessariamente funcional, né? Isso não era necessariamente verdade, né? Não acontecia dessa maneira. Então, você vai ter mulheres que iam atrás dos maridos para descobrir porque que eles estavam sendo presos. Você vai ter um movimento de mulheres mais ativas a partir da Primeira Guerra, principalmente por causa de caridade já na Áustria. Então, as mulheres eram responsáveis pela caridade na época, então elas iam e ajudavam as populações que estavam precisando, os imigrantes que estavam chegando em Viena. Então, tudo isso era um papel que as mulheres começaram a ter principalmente fora de casa, né? Então, não funcionava, né, essa ideia de que mulheres elas não sofriam antissemitismo porque elas estavam dentro de casa só. A vida delas era tão pequena que elas só estavam ali dentro e elas tinham que proteger sempre os homens, né? E aí, quando ela fala exatamente sobre essa questão, né? Ocasionalmente eu conto algumas histórias minhas, se alguém pergunta. Mas isso raramente acontece. As guerras e, consequentemente, as memórias das guerras são propriedades do sexo masculino da espécie. E o fascismo é uma propriedade decididamente masculina, seja você contra ou a favor. Além disso, mulheres não têm passado ou não deveriam ter um. Um homem pode ter um passado interessante, uma mulher apenas um indecente. E minhas histórias nem são sexy. Esse tópico que ela fala é também interessante pensar que muitas mulheres não escreveram narrativas sobre a Shoah, principalmente nos anos posteriores, como, por exemplo, o Primo Levi fez, porque elas sentiam que as experiências delas elas seriam invalidadas, dificultariam, por exemplo, que elas conseguissem novos relacionamentos, se casassem, porque as experiências que elas passaram ali dentro eram experiências que as afastavam do ideal de mulher, seja pelo trabalho, seja porque elas eram abusadas sexualmente, seja porque elas tomavam algum tipo de atitude que era considerada fora da ética, de certa maneira. Então você vai ter um silenciamento de mulheres porque quando acaba, os homens quando eles vão falar dessa sobrevivência, ela vai seguir um caminho quase heróico, enquanto as mulheres, elas para conseguirem sobreviver, elas vão ter que passar por experiências que as diminuam a partir do olhar masculino, né? O corpo da mulher é subjugado a partir desse olhar masculino. Então, quando ela vai falar, né, a Svetlana Alexievich, né, que ela vai falar da guerra, né, não ter rosto de mulher, porque você vai ter histórias de guerras o tempo todo. Mas a guerra não agrega as mulheres são apenas vítimas, elas não têm ação durante a guerra. Elas simplesmente esperam serem protegidas, né? É o que a sociedade diz que as mulheres precisam, elas não têm história de guerra. Né? O fascismo, ele é uma propriedade masculina, seja você a favor ou contra ele. Né? As histórias das mulheres que alcançam algum lugar, elas têm que ser indecentes. Então, elas não são feitas para transformar mulheres em heroínas, elas são feitas para transformar mulheres em ter a característica que as faziam melhores em alguém efetivamente pior. Isso se dá porque mulheres e homens judeus possuem esses papéis distintos na sociedade, além da relação com a religião e trabalho. E essas diferenças elas também vão reverberar dentro do comportamento e dentro das narrativas e dentro das táticas de sobrevivência. As táticas de sobrevivência das mulheres elas eram muito mais vinculadas a uma necessidade coletiva, né? Uma coletividade da coisa toda, né? Você tem mulheres fazendo comida, mulheres recitando poesia, mulheres compartilhando histórias, né? Isso era uma maneira que você tinha de levantar a moral dessas mulheres e de fazer com que elas conseguissem se manter vivas dentro daquele ambiente de alguma maneira. Então, a Lisa Pine ela vai falar que mulheres mantinham a família unida, eram responsáveis pelos papéis de trabalho doméstico e além, sobretudo, com o crescimento exponencial do antissemitismo e das políticas que excluíam gradativamente os judeus da sociedade, mais especificamente os homens, elas tentaram manter a moral dos membros da família, especialmente homens. Então, no caso da Ruth Kluger, por exemplo, o marido dela vai embora, não, o pai dela vai embora e deixa a mãe. E quem cuida da mãe são as mulheres da família que ficaram para trás.
né? Então você vai ter ele vai abandonar a própria mãe, já que a esposa dele vai cuidar da mãe dele, né? Isso vai acontecer com diversas outras famílias. E é exatamente um dos aspectos inovadores, particularmente do testemunho, é o uso de metáforas que ela usa para descrever a memória e a formação dessa comunidade de mulheres. Ela compara o ato de lembrar a uma ramificação da bruxaria, cuja ferramenta é o encantamento. O espaço da bruxaria é um espaço feminino, né? O caldeirão das bruxas, mulheres se reunindo ao redor de um caldeirão, que na verdade é uma grande cozinha, né? Então você tem o espaço da cozinha onde as mulheres ficam, os homens todos ficam na sala, ocupando aqueles outros espaços, né? Então ela vai trazer essa ideia, né, dessa ramificação da bruxaria para esses espaços onde mulheres conseguem conviver entre si. Como é que vocês podem ver na imagem? No final eu vou explicar de onde vieram essas imagens. Então ela vai entender que essa cozinha das bruxas é representando o espaço onde mulheres se reúnem para compartilhar e processar suas memórias. Essa cozinha, ela é a articulação de um ritual predominantemente feminino, embora talvez alguns homens se juntem. Normalmente crianças. A primeira parte, a primeira frase do livro do Still Alive, né? Não era sexo, era morte. Que ela vai ouvir as pessoas falando sobre isso, porque ela era criança, ela não devia estar ouvindo, mas ela estava ali ouvindo. Então, crianças têm esse espaço, eventualmente eles se transformam em adultos e eles saem, né? Os homens saem desse espaço. Os pais começam a levar para mais perto, né? Eles transitam, o homem transita entre o espaço de mulheres quando criança e o espaço dos homens enquanto adulto. Esse ambiente é explicitamente não governado por valores patriarcais, contratando fortemente com os rituais judaicos tradicionais, que inclui e critica por suas hierarquias de gênero e exclusão das mulheres. Ela vai falar constantemente disso quando ela vai falar sobre a morte do pai dela, né? De como ela não pôde rezar para ele, né? Do Kadish, não pôde fazer, e como isso a afetou durante muitos anos, porque ela não tinha esse poder, né? E ela vai questionar isso em diversos momentos do livro. Então, a nomear, né, como cozinha das bruxas, ela vai subverter a conotação negativa frequentemente associada à bruxa e à cozinha, nesse contexto patriarcal, como ambientes que buscam limitar e controlar o poder feminino. A bruxaria, ela pode ser vista como símbolo de poder e conhecimento fora de sistemas estabelecidos e dominados pelos homens. A cozinha, tradicionalmente esse espaço doméstico associado ao trabalho feminino, é transformada em um lugar de agência e de cura coletiva e de sobrevivência. E é nesse espaço que as memórias, particularmente de traumas e de sobrevivência, são processadas, tornando-as mais digeríveis através das experiências compartilhadas e troca de fórmulas para evitar que os fantasmas assombrem. Então, sejam experiências de você compartilhar a história da sua família para tentar ter notícias, ou tentar entender por que aquilo está acontecendo, e assim vai. E esse espaço também ele se transforma em diversos outros momentos, né? Então, isso vai destacar esse apoio comunitário da narrativa compartilhada no processo contínuo de sobrevivência, reconhecendo que é preciso continuar vivendo e aprender a viver com esses próprios fantasmas também. E entra muito nessa questão da que ela vai falar, né, das mulheres sempre ali participando ativamente da vida uma da outra, como ficou, né, apareceu em alguma das imagens que a gente viu por aqui, como mulheres costurando, ou dormindo, ou conversando uma com a outra, né, acontecendo várias coisas atrás e a personagem dormindo, né? Cadê? Todas as imagens desse trabalho, eles fazem parte de uma quantidade de desenhos produzindo pela Malvina Skalkova, que ela foi vítima da Shoah e ela é artista plástica e ela ganhou alguns equipamentos, né, quando ela estava em Teresina, onde ela podia pintar. E essas pinturas se transformaram uma coleção enorme de pinturas. Ela pintava desde pessoas, crianças, adultos, homens, mulheres, mas ela majoritariamente pintava as mulheres que ela via ao redor dela, né? A especialidade dela era uma pintura retratista. E ela faleceu quando foi enviada para Auschwitz. E é isso. Acho que deu. Muito obrigado, Heloísa, pela sua comunicação e também por essas imagens tão interessantes que você trouxe, né? Que eu pessoalmente não conhecia e que acho que ilustram muito bem a narrativa do livro da Ruth, né? Bom, eu passo então a palavra imediatamente ao Dionísio,
para a última apresentação da nossa mesa de hoje. Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Obrigado, pela oportunidade. Eu vou aqui, então, falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Ele, na verdade, é um trabalho que eu iniciei já há algum tempo, tentando trazer um pouco a poesia de Nelly Sachs, que teve uma grande repercussão, principalmente nas 2 décadas pós Segunda Guerra, e da qual ela se apresentou, né, como uma sobrevivente, apesar dela nunca ter estado num campo de concentração, né, que foi praticamente salva nos últimos instantes, né, como refugiada na Suécia, mas é que de certa forma viveu a ressonância toda daquela tragédia nos seus entes queridos, na sua vida afetiva. Alguns falam que foi na vida afetiva, outros não sabem ao certo, mas ela teve um impacto muito profundo. E a sua poesia, ela acabou sendo uma poesia trágica, repleta de metáforas, né? Ela usa várias, figuras de linguagem para tentar expressar um pouco aquele sentimento que ela trazia dentro dela de ter sido uma sobrevivente e de ter visto o que aconteceu com o seu povo. E é um pouco aquilo que as pessoas falam do pertencimento. Ela se sentia, de certa forma, também morta, fragilizada, hostilizada de tudo o que havia acontecido com os seus com o seu povo. Ela demorou, foi um processo todo até ela chegar na poesia mais forte, aonde que num determinado momento, no início da carreira dela, ela não tinha esse pensamento, era outra poesia, era um outro romantismo que ela expressava, mas depois da Segunda Guerra e de ter visto tudo que ela viu, ela mudou completamente, né, o seu foco, a sua forma de narrar, transmitindo o que tinha de mais profundo na sua alma. Em um determinado momento, ela começou a sentir uma carência das palavras. Ela começou a sentir que muitas palavras não conseguiam transmitir, né, os símbolos, não tinham essa capacidade. E principalmente por um problema que ela teve com o alemão e o seu idioma natal, e que ela, de como ele foi usado, ou de como essas palavras foram ressoadas naquele período, né, ela começou ela viveu uma certa crise. E isso ela relata em alguns encontros que ela teve com Elie Wiesel, né, da qual ela sentia essa dificuldade. E foi quando ela começa a buscar autores, né, dos livros hebraicos, principalmente dos livros da tradição, não só da Torá, mas também do Tanakh, de certa forma, onde o livro de Jó e outros livros, aonde ela pôde então, entender um pouco mais essa dinâmica das palavras, não com profundidade, ela nunca dominou, ela nunca teve, né, um domínio do idioma, mas ela percebia que a palavra, no hebraico, ela tinha uma forma diferente de lidar no mundo, tanto pela sua por ser triconsonantal, e você pode ter mais liberdade no verso, na palavra, conforme o contexto do texto. E nesse período, que é o período pós-guerra, eu estudando a poesia dela, eu vi muita semelhança com o período no Brasil, e aí trazendo um pouco, entrando no pesquisa, no Brasil, da qual eu, quando criança, na década de final dos anos 60, início dos anos 70, onde em alguns bairros da capital que não eram, da capital de São Paulo, que não eram bairros que eram mais conhecidos por ser da comunidade judaica, porém existiam muitos refugiados, e ali eu, na rua onde eu morava, no bairro, a gente convivia de certa forma com um fragmento, com um resquício de pertencimento. Hoje é um pouco difícil falar isso para o jovem, né, que está mais habituado com tanta tecnologia. Hoje você já tem um mundo muito mais organizado em termos de tecnologia, em termos de conhecimento, de comunidade, mas naquela época não era assim. E você tinha, eu conhecia refugiados que estavam praticamente isolados, né? E você tinha momentos únicos de encontro.
E esses encontros eram importantes, que eram encontros comuns do dia a dia, do cotidiano, naquele período. Então, o encontro ao portão, o encontro ao supermercado, o encontro de uma vizinha que desceu a rua e conheceu a outra, e conversava um pouco. E ali eu percebia uma certa poesia, um certo, como criança, ainda sem entender muito, mas eu via que aquilo era muito importante. Então eu tentei, trazer um pouco a poesia de Nelly Sachs num outro contexto lá na Europa para esse momento, que é o mesmo momento, só que no Brasil, e trazendo para a poesia concreta, que é uma poesia que busca então trazer esse sentimento, né? Esse sentimento livre, né? Até se eles falam da liberdade o poeta se liberta do verso, onde você tem liberdade e você tem a utilização de recursos audiovisuais para que você possa, que era o momento também. Nós estávamos no momento da TV, do rádio, né? De outros meios e que talvez aquela poesia estrutural dentro da que eles chamam forma e forma não estava mais tão rápido, né? E imagina se eles conhecessem, né, Haroldo de Campos, Augusto Campos, conhecesse hoje o mundo da tecnologia, essa velocidade que nós estamos. Então eu fiz um apanhado e aí deu esse trabalho, né, da qual eu comecei a desenvolver. A poesia concreta, no caso, ela foi muito bem, ela foi uma vanguarda aqui no Brasil e eu fiz uma junção. Então eu vou apresentar agora alguns slides, mostrando um pouco desse trabalho. Ele não é propriamente um trabalho da literatura alemã, mas ele está todo dentro da moldura da Nelly Sachs desse pensamento alemão que ela trazia, que depois judaico mais profundamente como identidade. Eu não sei se vocês conseguem ver a minha tela. Então, eu dei a letra e a forma, justamente por causa da poesia concreta, né? O caminho do sentimento, que é o sentimento forte que existia, principalmente em Nelly Sachs, né? Até o concreto da poesia. Então, aqui alguns trabalhos que me influenciaram de Nelly Sachs, né? Que principalmente são esses dois livros que, né, principalmente Moradas da Morte, né? Que ela trata um pouco muito, muito forte com as metáforas, né? Desse sentimento do pós-guerra. Haroldo de Campos são as experiências que também ele fez com o hebraico. Então, aqui nós temos, né, o livro de Gênesis e Eclesiastes, que ele fez traduções também trazendo a poesia concreta, porque ele também percebeu essa riqueza que o hebraico poderia trazer, ele que também era um tradutor e um conhecedor do alemão também, né? Aqui é o que traduz um pouco na poesia concreta o que eu tentei fazer. Então, né, arte longa, vida breve, escravo, se não escreve, escreve, só não descreve, grita, grifa, grafa, grava, uma única palavra. Quer dizer, é algo que eu estou tentando trazer da poesia da Nelly Sachs para esse trabalho de pesquisa. Então aqui eu peguei algumas poesias, alguns escritos dela, Jacó, né? Então eu fiz a transcrição. Então né, no escrito de Nelly Sachs nós temos: ó Israel, fruto primeiro na luta auroral, é, onde todo parto está escrito com sangue no crepúsculo. Ó, a faca fiada no grito do galo, cravada no coração da humanidade, ó, ferida entre a noite e dia, que é a nossa morada. Quer dizer, aqui e por trás dessas metáforas e dessa tentativa de expressão, existe todo uma singularidade, um pertencimento judaico nessas entrelinhas. E aí, uma interpretação possível para mim ir até a poesia concreta, que a Ó Terra, né? Primavera do amanhecer, onde a contagem dos dias se escreve com o parto rito em sangue, despertado para o novo dia, uma singularidade sentimental central,
ó fenda aberta na totalidade do mundo. Aqui também é um pouco a vinda do hebraico, porque a gente sabe que noite e dia, céu e terra, era uma forma primitiva lá no hebraico de você tentar transmitir palavras modernas como universo, como totalidade, né? E aqui, então, já como ficaria essa poesia concreta, né? Então, parto, pacto, apto. Quer dizer, é uma sequência. Aqui eu estou narrando uma singularidade judaica, talvez de uma criança judaica, né? Sangue, tange, tinge, faca, marca, apaga. Aí já vem para o lado de tudo aquilo daquela tradição judaica e o que foi acontecendo durante o Shoah, né? Armada, fiada, cravada, ofuscada, fresta, mestra, fenda, festa. Quer dizer, é uma tentativa de traduzir de alguma forma esse sentimento, né? Mantendo o que? A poesia de Nelly Sachs. E o que? De uma forma mais rápida, com velocidade, e também para as futuras gerações. Um pouco daquele Ledor Vador. Então, se você tem se você tem um momento onde que a poesia de Nelly foi importante. Se hoje a gente pensar nesse mundo midiático, nesse mundo veloz, dessa velocidade da comunicação, então talvez a poesia concreta, ela pode, não, lógico que jamais tentando fazer nenhum tipo de alteração à poesia de Nelly, né, de forma alguma, mas você tentando fazer uma tradução dentro da poesia concreta nos mundos atuais para que você chegue ao jovem e transmita um pouco dessa força da poesia dela, da metáfora, para o jovem de hoje, né? Jó, né? Para os vermes e peixes se foi a tua voz, por tempestades e tempos primevos, arrastada sempre noutras direções nos temporais. Ó teu sul chama-se ainda solidão, onde tu estás é umbigo das dores, né? Então ali uma interpretação, né, falando na terra e no mar, em meio a tempestades do tempo, não sabemos para onde nos conduz, porém nas minhas extremidades sou só. Onde está aquele aconchego que me viu nascer, né? Um pouco aquela questão de você deixar a Alemanha, de você ir para um local e você ser refugiado e você ver os seus entes queridos todos sofrendo, né? Por cartas, né? Uma situação completamente diferente do que a gente imagina hoje, né? Então, só a carta chegava, muita coisa já tinha acontecido, né? Esse lapso de tempo. Então, a poesia também eu tento trazer um pouco essa, como eu estou falando de velocidade na poesia concreta, eu também tenho que lembrar do tempo da qual foi escrito, né? E trazendo para a poesia concreta esse verso de Jó, eu teria vermes, ergues, e aqui é um pouco usando o audiovisual também, porque a utilização da palavra maior, a palavra menor, o jogo das palavras repetitivas é o jogo da poesia concreta. Então, assim, ó, vermes, ergues, persegues, tempos, ventos vê entre os atentos horrendos. Quem, né, dando uma impressão de velocidade, né? Quem, ou coisa muito que está indo distante, né? Vem, tem alguém além, quer dizer, gritando, né, tentando transmitir na sonoridade dos símbolos linguísticos aquela, aquela, aquela questão de imensidão, de coisas longínquas, né? Ventos vê, ventre entre os atentos tempos, irmão que persegues, correndo, morrendo, ergues, sim, vim, enfim, né? Quer dizer, aqui uma questão de um refugiado que chegou, mesmo que, né, os irmãos, né, estão morrendo, mas é um sentimento que ela trazia dentro dela. Davi, é, Denis, desculpa interromper, só que o tempo tá chegando perto do fim. tá ok. Então, eu vou só então colocar aqui é, outros dois slides que são finalizadores. Então, ó, aqui é um exemplo daqui justamente de São Paulo, numa poesia concreta de um refugiado que veio para o Brasil e estava numa sociedade que não era uma sociedade da qual ele estava habituado. E aí você tem a palavra confiança, que transmite muito isso. Eles vieram em busca de confiança que estava perdida. Então eu tenho com, você tem que estar junto, com de estar junto. A fiança de você afiançar. E você vai chegando até o momento onde que as duas
as duas letras se juntam no final. Na hora que ela juntou, você cria de hoje o FIA, que é de você fiar, a fiança, de você estar confiante, e a confiança. E no formato de uma ampulheta do tempo, porque isso vai levar tempo. Então, o refugiado que estava aqui, às vezes isolado da sua comunidade, que chegou, ele tinha que, com o tempo, readquirir a sua confiança. Então, aqui é uma forma da poesia concreta no Brasil trazer um pouco desse resquício dessas duas primeiras décadas dos refugiados do Shoah no Brasil, né? E aqui tem a questão da manicure, porque tinha uma senhora que ela ia na casa de uma outra senhora, ambas judias, mas elas não falavam sobre judaísmo. Mas uma, ela era órfã, tinha sido órfã, a família toda, ela veio praticamente sozinha, foi adotada por uma outra família e que não era judia. E ali eu percebia que naquele momento estender as mãos de uma manicure para fazer as unhas não era simplesmente o estender de uma mão para fazer as unhas. Ali era o encontrar de uma mão para um apoio. Era algo que ali estava no fundo da alma delas e que, de certa forma, se conectava. Então, eu tentei aqui, na poesia concreta, ser muito breve e fazer aqui, né, manicure, mani, mãe, mãos, cure, cura, pura, a cura, a mãe que cura, né? Mãos puras que curam, manicure. Não era um simples momento da manicure. E, por último, aqui as conversas no portão, porque eu sempre ia ao portão e duas senhoras também da comunidade que eram judias e que também estavam isoladas, cada uma no seu universo, cada uma veio de um país, de uma realidade, mas naquele momento no portão, da qual eu sempre testemunhava, era muito mais que um portão, era praticamente, era uma eleição, era uma relação de solidão, ali eu escrevi um pouco, era praticamente no portão uma mezuzá, mas aquilo não era uma conversa, era uma paraxá. Então, assim, era um momento de encontro. Bom, eu termino aqui, desculpa ter estourado o horário, era um pouquinho do que eu queria transmitir. Obrigado. Muito obrigado, Dionísio, pela sua comunicação. É, Nós temos, infelizmente, só restam 5 minutos aqui da nossa mesa, mas talvez dê tempo da gente levantar uma ou duas questões, né? Então, queria convidar os participantes a dirigirem livremente questões aos demais palestrantes, né? E também quem quiser mandar alguma pergunta pelo chat, talvez a gente ainda consiga, nesses poucos minutos, discutir alguma coisa. Bom, enquanto ninguém fala nada, eu queria rapidamente dirigir uma pergunta ou um comentário ao Alexandre Mazak, é, que é a respeito daquela passagem que você menciona do Rabi de Bacharach, quando a formosa Sara e o Rabi Abraão estão fazendo aquela travessia noturna do Reno, né? Depois que eles fogem de Bacharach, que eles abandonam a casa, né? Que resolvem fugir no meio da festa do Pêssach, né? E o que eu acho interessante dessa passagem, Alexandre, é que se você for olhar bem, as histórias bíblicas que estão sendo narradas ali, elas são todas invertidas, né? Há uma passagem em que ele fala que Abraão estava quebrando os ídolos, né? Naquela visão da formosa Sara. Mas os ídolos renasciam, eles se reerguiam, né? Depois, no momento seguinte, o Mitzri, o egípcio, que Moisés mata, né, na narrativa bíblica, ali naquela história se defende, né, e sobrevive, né? E finalmente aquela cena em que os egípcios, em vez de se afogarem na água, eles estão nadando, né?
Inclusive o faraó vai nadando e ele tem um corpo de sapo e leva a sua coroa na boca. Quer dizer, todas as narrativas bíblicas estão estranhamente invertidas nessa passagem, né? E, ao mesmo tempo, ah, há nessa passagem uma descrição idílica de toda essa paisagem alemã, de toda essa paisagem do Reno, né? Que parece um lugar mágico também, né? Um lugar enfeitiçado. Então, essa inversão que o Heine introduz nessa travessia noturna, que é, então, de certa forma, o contrário da narrativa bíblica, né? Justamente parece estar apontando para a Alemanha, né? E para o mergulho na cultura do paganismo alemão como como uma nova libertação para os judeus, né? E, ao mesmo tempo, o mundo que eles deixam para trás, o gueto de Bacharach, nessa nova estrutura, parece desempenhar o papel do Egito, né? Da terra da escravidão que está sendo abandonada, né? Então, não sei, uma reflexão que talvez valesse a pena aprofundar, né? É, Bom, alguém mais gostaria rapidamente de fazer algum comentário? Oi, Bom, eu gostaria. por favor, Laura. Boa tarde, é muito bom assistir à mesa, apresentações incríveis. Eu queria perguntar para o Dionísio, se ele chegou a ter alguma aproximação com a área acadêmica de escrita criativa, se cursou disciplinas dessa área, porque me parece que o seu trabalho tem bastante intersecção com a área da escrita criativa. Obrigado, Laura, pela pergunta, né, e por ter gostado do trabalho. Não, na verdade, não. Foi mesmo a poesia concreta, que eu conheci ainda, porque eu me formei em semiótica e eu comecei a gostar muito do jeito que as palavras, o que que elas transmitiam, o que que elas simbolizavam. E aí, quando eu cheguei no hebraico, o hebraico, ele me deu me abriu para um novo horizonte, da qual eu pude fazer essa conexão. Então, vendo que talvez a poesia concreta, ela, as línguas latinas, elas serem um pouco mais, vamos dizer assim, rígidas, ela não dá o dinâmico, o que o hebraico possui de dinamismo. E aí foi aí que eu falei, nossa, é aqui. E como eu já tinha um pouco, eu conhecia a poesia de Nelly Sachs, sempre gostei muito de Nelly Sachs, até por uma questão de uma amiga da família e que gostava muito de Nelly Sachs, então eu acabei fazendo essa conexão, mas eu não, nunca tive a oportunidade de conhecer esse curso, essa matéria. Ah, muito interessante. Bom saber mais, assim. Talvez fosse legal ter essa troca com a área da escrita também, porque realmente tem tudo a ver. Obrigado, eu vou procurar saber sim. Muito obrigado, Laura. Bom, são agora 17 horas e 15 minutos, né? Que é o nosso horário previsto para encerramento. Então, eu agradeço a participação de todos e também a presença de todos os que assistiram às nossas comunicações. E, bom, espero ter a oportunidade de encontrar pelo menos alguns de vocês pessoalmente no nosso evento de encerramento na próxima quinta-feira.